A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Estamos começando mais um vídeo, mais uma aula, mais uma lição, onde abordaremos dessa feita aí a revista da editora CPAD, onde estamos falando, é claro, sobre relacionamentos em família. E a lição a ser vista, ou ser abordada aqui, é a lição número 6, cujo título é Pais zelosos e filhos rebeldes. Essa lição tem, inicialmente, ou a princípio, 3 tópicos, os quais, o primeiro tópico se refere aí aos pais de Sansão. Já o segundo, nós veremos o nascimento de Sansão e sua formação. Para concluir a lição, o terceiro tópico abordaremos a fraqueza de caráter de Sansão. O textuário dessa lição está em Colossenses 3:20, e diz aí: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática nos diz: o modo de criar e educar tem impactado no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Juízes 13, dos versos 1 ao 7, também o verso de número 24, e em Juízes 14, dos versos 1 ao 3. Já a nossa introdução nos diz, leiamos: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então, gente, nós estamos aqui para falar, a princípio, sobre Sansão, a história de Sansão. Lembrando, é claro, embora a introdução dessa lição não nos traga isso, mas lá na conclusão a gente vai perceber, lendo a conclusão, que a ideia por trás dessa lição não é trazer toda a história de Sansão. A gente vai aqui pegar todos os detalhes, né, trazer uma questão cronológica, traçar uma linha cronológica e contando tudo, desde do nascimento e tal, todo. A gente não vai trazer minúcias da vida de Sansão. Então, eu estou falando isso porque, via de regra, a gente também está aqui trabalhando com professores, a professora de EVD que nos procuram em relação a pontos a serem tratados e abordados nas suas lições, e um desses pontos é esse: professor, cuidado, ou cuide para que você não se atenha, não se detenha demais a detalhes da vida de Sansão, e com isso acabe não tendo tempo hábil de trabalhar as aplicações dessa lição. Esse é o fato que a gente está falando aqui nessa lição sobre os pais e os filhos, e essa visão é clara: relacionamento entre pais e filhos, criação de filhos é um dos pontos chaves e alvo dessa lição. A gente não pode se ater tanto a detalhes espirituais, proféticos concernentes a quem Sansão era, simbologia, vida, todos os erros que Sansão cometera, e acabar se esquecendo do nosso alvo principal, que é trazer isso para o âmbito familiar. Tá? Então não é uma lição, resumindo, isso aqui não seria uma biografia, eu diria, exaustiva da vida de Sansão, mas são detalhes que podem nos auxiliar quanto à criação de nossos filhos. Dito pois isso, a gente já pode começar vendo o primeiro tópico que diz aí: os pais de Sansão. Então a gente vai começar essa lição entendendo, já que falaremos sobre o filho de Sansão, os erros cometidos por esse jovem que se tornar-se um homem, mas a gente precisa começar essa lição olhando para a base de tudo isso, como começou a vida de Sansão, e isso aqui é muito importante. Então, esse primeiro tópico trabalha os pais de Sansão. E aí nós temos um subtópico que diz: uma situação espiritualmente deplorável. Embora não dê para ler tudo aqui, a gente vai trazer alguns pontos para entender. E deixe-me ler somente as partes que eu selecionei da lição a fim de ser um pouco mais específico, tá? E não me delongar demais. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era o contexto em que o povo vivia na prática, era o contexto em que o povo vivia, né, na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então, a princípio, gente, é bom lembrarmos que nós estamos trabalhando no livro de Juízes, logo nós temos que iniciar essa lição com esse contexto. É muito bom isso aqui, é importante entendermos o contexto dos Juízes, embora isso requeira eu diria, uma síntese, um resumo.
E, especificamente falando, nós estamos vivendo um tempo onde Israel, após a liderança de Josué, que por conseguinte fora formada e tendo seu início na liderança de Moisés, agora Josué é morto também, assim como Moisés o era, e Israel não tem, a princípio, uma liderança, eu diria, militar, como era Josué. Não havia um homem na qual pudesse centralizar as forças, as tribos de Israel. Então, com isso, Israel passa a viver cada um por si, as tribos meio que se separam, embora próximas geográfica e fisicamente uma das outras, mas elas passam a viver de maneira a estarem separadas, não tem uma voz de comando, não tem uma voz de controle, embora, é claro, a voz de comando sempre fora Deus. Porém, o povo não ouvia mais a Deus e vivia como queria, cada um a seu bel prazer, cada um a seu modo. Por conseguinte, então, nasce um ciclo muito interessante. Que ciclo é esse? Péssimo, ruim. É um ciclo na qual Israel se mistura aos povos que estão ao seu redor, passa a adorar os deuses desses povos, ou seja, a idolatria passa a permear dentro de Israel. Por conseguinte, neste momento agora, eles meio que, por se agregarem a esses povos, acabam sendo por esses povos perseguidos e, por conseguinte, avassalados, ou seja, são escravos desses povos. E aí, eles vão clamar a Deus, Deus vai levantar um libertador, do qual chamamos de juízes, Shoftim, é o nome aí hebraico, Shoftim, juízes. E neste momento, então, nasce um ciclo onde eles pecam, são subjugados por essas nações, clamam a Deus, Deus levanta um libertador, esse libertador, então, enquanto vivo, está ali ao lado deles, auxiliando, ajudando, eles meio que seguem a voz de Deus, orientados por tal líder, tal juiz, porém, com a morte do juiz, eles voltam a fazer a mesma coisa. Esse é o contexto aqui, a gente está tentando ser breve. O ponto claro é entender o seguinte: dentro deste e destes contextos, nós temos o capítulo 13, que está relacionado à família de um homem chamado Manoá, cujo filho será Sansão, e sua esposa não sabemos o nome a princípio. Embora tradições aí vão dizer, mas a gente prefere ficar com a Bíblia. O ponto claro é dizer o seguinte: neste tempo, então, de crise, de prova, de escassez, de dificuldade, de aperto, de idolatria, a gente precisa entender que não dá para generalizar. Nem todo mundo vivia dessa forma, vivia nesse tempo, vivia dentro desse contexto, mas não aderiram a essas práticas pagãs, estranhas, ruins que Israel estava ali, ou a maior parte de Israel estava vivendo. E dentre eles está a família de um homem chamado Manoá, que em certo dia esse homem não está em casa, o anjo do Senhor vai à casa desse homem, fala ali com sua esposa, e ali esta mulher estéril fica sabendo que será mãe de um menino, e por conseguinte ela tem que tomar alguns cuidados para que tais cuidados sigam a esse menino. Esses cuidados são cuidados de nazireado, ou seja, a forma como ela vai cuidar desse menino. Essa mulher conta a seu esposo, Manoá, que não está em casa, e assim que o mesmo ouve isso, clama, ora a Deus para que o anjo do Senhor retorne àquela casa a fim de orientar este casal. Então, esse é o contexto que a gente vai trabalhar aqui, o contexto de que, em meio a pessoas totalmente desraigadas, afastadas de Deus, havia ainda pelo menos uma família, a gente pode tirar pelo texto, embora eu creio que haviam outras, mas nós temos uma família, família de Manoá, ou seja, um casal que, embora não tendo filhos, vivia ainda assim buscando a Deus, clamando a Deus, embora não tendo as benesses que alguns outros casais tinham, ainda assim eram fiéis a Deus. Então, a situação de Israel, meu subtópico, deplorável, realmente é isso, idolatria permeando, mas ainda com isso havia um casal diferenciado, a saber, Manoá e sua esposa. A mulher agraciada, nós temos aí o 2, vamos entender. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Aqui nós temos um ponto interessante. Olhando um pouco mais nesse subtópico aqui, é lógico que você, professor, vai estar aí e vai entender que o segundo tópico ele olha um pouco mais, ou o segundo subtópico, melhor dizendo, olha um pouco mais para a esposa de Manoá. Em que sentido? Nós temos uma mulher que, a princípio, era estéril, e ser estéril naquele contexto era um contexto, até para muitos, como um contexto de maldição. É um contexto de uma mulher que, devido ao fato de ser estéril, era meio que esquecida, meio que desprezada, ou até mesmo amaldiçoada. Então não era bem vista, não era bem
benquista pelas demais pessoas. E aí essa mulher, levando sua vida, cremos eu, adorando a Deus, independente de ser mãe ou não, ela continua adorando a Deus, independente de receber aquilo que as demais mulheres receberam, no sentido de serem mãe ou não, essa mulher ainda continua fiel a Deus. A fidelidade dela não depende do fato de Deus ter lhe dado filho ou não. Isso é interessantíssimo. E aí essa mulher, a esposa de Manoá, está em casa, ela recebe a visita, já falamos isso no subtópico anterior, porém agora detalharemos mais. Ela recebe essa visita do anjo do Senhor, e com essa visita, ela passa a descobrir que dará à luz um filho. Ela vai ser mãe. E é interessante que o anjo do Senhor diz a essa mulher que ela deve também tomar alguns cuidados. Embora Sansão fosse o nazireu da casa, essa mulher também deveria evitar bebida forte, fruto da vide, tocar em animais mortos, comer alguma coisa dita ou tida como impura, segundo os preceitos dietéticos lá, né, da lei mosaica. Veja Levíticos 11, você vai entender claramente melhor isso aí. O ponto é que a mãe de Sansão deveria incorporar em si, ter em si esse estilo de vida, para que quando o filho viesse, o filho o seguisse. Ela só poderia fazer com que o filho evitasse certas coisas. É lógico, é claro, se ela também as evitasse. E aqui a gente já tem um ponto importante, interessante, que é o ponto da aplicação. Qual seria, gente? Vivemos uma sociedade, vivemos um mundo onde alguns pais, é lógico, não vou generalizar nunca, mas há pais que meio forçam e obrigam seus filhos quanto a não fazerem algumas coisas, porém tais pais fazem. Isso é complicado. Há pais que fumam e dizem aos filhos que se um dia pegarem eles fumando, vai dar ruim, como diz a linguagem. Né? Vão acabar sendo espancados, machucados, até quem diga eu te mato. Né? Já há pessoas que acabam dizendo eu vou te matar se eu te pegar. Eu já ouvi pessoas dizer isso, por isso que eu estou falando assim. Mas o ponto claro é entender o seguinte. O primeiro passo aqui é compreendermos que, em primeiro lugar, Deus está trabalhando nos pais para trabalhar a partir dos pais a criação dos filhos e, é claro, trabalhar a libertação a partir de tal filho. Então, o ponto é que nós, nesse subtópico, devemos entender o seguinte, mulher agraciada. O que é o sentido aqui? O sentido é que esta mulher recebe uma orientação. E a orientação qual é? Tá? Ela é agraciada por ser mãe, sim, ela vai ser mãe agora, glória a Deus por isso, porém, ela será uma mãe que já iniciará, antes mesmo de tornar-se mãe, ela já começará a viver uma espécie de nazireada, ela já precisa obedecer preceitos, leis, ordenanças, propósitos de Deus, para que a vida do filho flua e corra, para que a libertação em Israel ocorra. Então, essa mulher precisa absorver isso. Então, nós temos de lição nesse segundo subtópico, a mulher agraciada é isso. Os pais, ou nós pais, precisamos aprender o seguinte, não dá para exigir, cobrar, obrigar os filhos se nós não fizermos, se nós não estivermos vivendo essas questões. Nós vamos poder incorporar isso, viver isso, nós precisamos viver a vontade de Deus em nossas vidas, a fim de que nossos filhos nos assistam e também levem essas questões para a sua vida. Nós vamos ter um casamento abençoado, a fim de que nossos filhos vejam esse casamento e queiram também, ao casar-se, ter um casamento parecido com o nosso, idêntico ao nosso. Tá? Então, o primeiro ponto é entender isso aqui, é a lei do exemplo. O que vai valer aqui é a lei do exemplo. A mãe de Sansão deveria, a princípio, também viver de maneira como uma espécie de nazireu. Tá? Uma vida dentro do nazireado. Essa mulher deveria separar-se de algumas coisas para que tudo isso fluísse bem. Não é só o fato de que se ela comesse, o menino passaria para o menino, mas é muito mais que isso. É uma questão didática. Deus está trabalhando nesses pais para trabalhar através desses pais a vida do filho Sansão. Então a gente precisa aprender isso aqui. Seguindo, nós temos aí recebendo orientações divinas. Qual é o ponto claro a se entender aí? Vamos lá. É um pouco do que eu já falei, porém vou resumir mais. Ou detalhar mais, não sei. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria nazireu desde o ventre materno. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Não poderia ter os cabelos cortados. E, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de Nazireu. Então, nós passamos aqui a entender o seguinte. Haja visto o fato do que já vimos anteriormente, a chegada deste anjo do Senhor à casa de Manoá, que não está em casa, e, por conseguinte, sua esposa, então, recebe esse anjo. Ele passa a orientação dessa mulher, na qual ela já deveria seguir tais orientações a partir daquele encontro, a partir daquele momento. Essa mulher, então, corre a seu esposo, conta ao mesmo, e ele está no campo trabalhando, ela conta isso a ele
corre ali, ele ora, ele pede a Deus incessantemente para que esse anjo retorne, a fim de falar com ele. O anjo então volta, ele não está em casa de novo, então agora ela corre até ele, e aí sim, ele está no campo, agora sim ele está no campo, ela corre até ele volta para casa e ambos têm, né, esse casal tem uma conversa, um diálogo com esse anjo, a fim de entender o que está acontecendo ali. Embora nós entendamos que anjo do Senhor, a expressão Maliá Yavé, seja uma referência, uma alusão a Cristo Jesus, embora esse anjo vai dizer, é claro, porque esse anjo diz que seu nome é maravilhoso. Por que perguntas o meu nome? Ele disse a Manoá, sendo que é maravilhoso. Entendemos de maneira espiritual e clara que Jesus está ali sendo manifesto através daquele anjo do Senhor. Maliá Yavé é a expressão para anjo do Senhor e é uma teofania. Okay? Onde teo vem do grego theos, Deus, e phaneia vem de manifestar-se, grego. Então, manifesta Deus se manifestando ali através do anjo do Senhor. É Cristo Jesus. Eu estou tentando não ser teológico demais, mas ser mais didático quanto à família, tá? Que é o nosso alvo. E o ponto claro é o seguinte, aqui nós percebemos que Manoá chega em casa e dentro desse diálogo, o anjo do Senhor passa a orientá-los. E dentro da orientação, tudo que eu disse já à sua esposa é o que vocês devem seguir fazer. E é claro que certamente ele repetiu ali, a fim de que aquele pai pudesse ser orientado. Então, eles teriam um filho, esse filho seria nazireu de Deus, por conseguinte, sendo nazireu, ele deveria evitar bebida, fruto da vide, e também bebida forte, então nada que estava ligado a vinho, a uva, a vide, e também nenhum tipo de bebida forte, uma chacar, né, hebraico, bebida forte, nenhuma delas. Não poderia também comer nada imundo, nenhum animal que estava dentro daquela lista de coisas imundas, tá? Não deveriam ser comidos ali. Ingestão de sangue, certamente, com certeza não. Os cabelos do menino não poderiam ser cortados. Já visto o fato número 6, né? Nazireado. Cabelos não deveriam ser cortados, é claro. E, por fim, também não tocar nenhum cadáver. Nada morto ele poderia tocar, não tocar nenhum cadáver. E aí a gente passa a perceber o seguinte, a preocupação imensa do pai de Manoá. Nós temos aqui um pai que está muito, e eu repito, muito preocupado com a criação de seu filho. Como é que ele vai fazer? Não que a mãe não tivesse, a mãe já sabia, preocupadíssima, toda mãe é hiper preocupada. Mas esse pai também, isso é maravilhoso, porque a gente vê o casal, essa preocupação partindo de ambos. O pai também está preocupado em como criar os filhos. Por isso que ele quer conversar com esse anjo. Ela disse um homem que tinha o aspecto de um anjo. Ela diz isso, né? É por isso que ele quer conversar com tal homem, não sabendo ainda que era um anjo, mas depois eles vão saber. Mas o ponto claro é entender isso aqui, gente. Vamos ser específico e objetivo, né? Vamos tentar fugir das questões dos sobrenatural e vamos entrar mais na lição. O ponto claro é entender que é um pai que está, a princípio, muito preocupado com a criação de seu filho. E aí ele vai, então, ao anjo do Senhor e eles recebem a orientação do que fazer. O que não fazer. Como proceder e como não proceder. Então eles têm uma lista completa das coisas, isso é interessante. E a gente já viu, né? Dentro disso aqui, uma coisa me chama a atenção, gente. Possa ser professor que está lecionando, que alguém possa, a partir daí, levar essa lição para um outro lado. Que lado? Talvez alguém pegue essa parte que o anjo falou de que o menino não poderia cortar o cabelo, já visto o fato de que a mãe deveria já começar a seguir esses pontos para que o filho seguisse. Então a pergunta, alguns vão dizer, a mãe passou então a não cortar o cabelo? Então é errado a mulher cortar o cabelo porque a mãe de Sansão recebeu a ordem de não cortar o cabelo, aí a pessoa fala que o filho também não ia cortar. Gente, eu não vou explicar isso aqui, nem vou entrar nesses detalhes. Eu estou dizendo o seguinte, possa ser que alguém desvie sua aula para isso aí, professor. Então fique atento a esses detalhes, que cá entre nós são desnecessários, tá? E não vão dizer nada, agrega nada para essa lição. Então o ponto claro está aqui, a gente passa e fecha esse primeiro tópico, analisando um pouco os pais, a família de Sansão, entendendo o quão piedosa, o quão abençoada, o quão fiel a palavra de Deus, a ordem de Deus era esta família. Então, um lar onde pais são eu diria, tremendamente abençoados, tem tudo para que os filhos também o sejam. Embora, quando nós lemos Provérbios que fala a respeito de ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer a criança não desvie do caminho, a gente tem que entender que o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Tá? Então ali não é uma regra, uma norma, dizendo que todo pai que cria os filhos no caminho, os filhos sempre estarão no caminho, nunca desviarão, nunca sairão. Tem gente que pensa assim, e transforma o livro de Provérbios, ou esse capítulo especificamente falando, ou esse versículo, né, 22:6, uma espécie de promessa. Ali não é uma promessa de que todos os filhos andarão para sempre no caminho de Deus, caso o pai ande, os pais andem. Mas ali simplesmente é um livro de conselhos, de provérbios,
nos quais está ensinando o pai que é melhor nós criarmos os filhos no caminho, a fim de que os filhos tenham uma base desse caminho, do que simplesmente deixar os filhos façam suas escolhas desde criança. Não, que a gente já comece desde a tenra idade guiando os filhos. Dito pois isso, a gente já pode passar para outros pontos aqui. Segundo tópico, nascimento de Sansão e sua formação. Entendamos esse propósito também. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Leiamos. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Então a gente vê a cumprimento dessa promessa aí. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. O que nós temos aqui é o seguinte: Sansão nasce, logo cumpre-se a palavra. Sansão nasce, os pais já começam, eu diria antes, né? Antes do seu nascimento, os pais já começam a obedecer, a cumprir a ordem dada a eles, e eles prosseguem com isso. O menino Sansão começa a crescer dentro do lar, e ele é guiado e pautado por aquilo que Deus, a princípio, estabeleceu, ou pré-estabeleceu para o seu crescimento. Isso é interessante, os pais estão seguindo à risca o que foi dito, e isso é importantíssimo, tá? Os pais estão seguindo à risca. E a gente percebe que à medida que Sansão crescia, seu desenvolvimento era todo ele trabalhado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava atuando na vida de Sansão, e desde seus primeiros passos, Deus já guiava Sansão para esse processo, esse projeto, essa libertação abençoadíssima que seria ali ocasionada, ocorrida ou realizada dentro de Israel. Tá? Isso é importante. Então a gente já começa dizendo o seguinte: o nascimento de Sansão foi um nascimento miraculoso. O seu desenvolvimento foi um desenvolvimento baseado em preceitos que os pais, recebendo de Deus, o repassaram. E assim Sansão cresceu. E o Espírito Santo então passa a guiar Sansão. Esse é o ponto desse subtópico. Já o 2 diz a família de Sansão. Voltemos a falar um pouco sobre a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Aqui, voltando a falar um pouco da família de Sansão, nós temos um ponto interessante aqui, um aspecto que eu achei. Eu não peguei tudo, você já percebeu que eu não estou lendo a lição toda para ser bem específico. Já viu o fato que eu estou até um pouco atrasado com esse vídeo. Hoje é sábado, a lição já é amanhã. Mas voltando aqui, o ponto claro é que Sansão, ele estava debaixo da tutela, logo, da responsabilidade de seus pais. Então, competiria a seus pais obedecerem cabalmente todas as palavras recebidas. Mas Sansão não foi programado como um robô para ser o que era. Seus pais não... Eu não vejo seus pais mudando de vida por causa do encontro que tiveram ali com esse anjo. Mas o que eu percebo é os pais dando continuidade a um estilo de vida que eles já vinham levando antes. Então, Sansão já tinha pais abençoados e piedosos. Isso é interessante. Não foi a promessa recebida por eles de ter um filho que fez com que eles se achegassem ou se aproximassem de Deus. Não há interesse nisso. Eles já estavam próximos a Deus, já viviam debaixo da graça e da orientação de Deus, já eram zelosos quanto à palavra de Deus, e agora recebem uma promessa. O que eles fazem? Em gratidão, uma promessa, eles obedecem. O problema é que a gente vive na atualidade, meios e pontos, onde muitas famílias, lares, né, casais, parece que só obedecem a Deus, ou decidem só obedecer a Deus depois que recebem algo de Deus. A gente barganha, há pessoas fazendo votos, campanhas, barganhando com Deus a fim de só obedecerem a Ele, só cumprirem os mandamentos e desígnios de Deus se forem por Ele abençoados. Estão primeiro buscando a bênção para depois retribuírem ou serem gratos a Deus. Isso não está certo, isso não é bíblico. O correto é que o menino Sansão estava ali num lar que antes de seu nascimento já era uma bênção. A casa de Sansão já era uma bênção. O relacionamento desse casal, né, Manoá e sua esposa, já era um relacionamento abençoadíssimo. Então nós vemos aqui amor, comunhão, piedade a Deus. Já serviam a Deus, já viviam, já tinham isso em comum. Tanto é que nós temos a esposa em casa, cuidando de seus afazeres, o marido no campo, trabalhando. Era uma família que tinha vivia uma vida harmônica, uma vida abençoadíssima. O amor permeava ali. Tanto é que a gente vê o pai com essa preocupação toda, como é que nós vamos fazer para criar, para cuidar. O pai tinha esses detalhes. Eu já vi o fato que muitos na atualidade, muitos lares,
Depois que a criança nasce, o pai, enquanto está bem pequenininha, segura no colo, a criança começou a andar, entrega para a mãe, parece que nem tem pai mais. Essa é a realidade de muitos lares, embora não de todos, né? Graças a Deus por isso. Mas o ponto claro é entender isso aqui. Nós já temos uma família que antes da chegada desse menino, antes do anúncio da chegada desse menino, já vivia muito bem, graças a Deus. Sansão não veio para trazer, eu diria, harmonia para essa casa. Já visto o fato que a harmonia existia. Sansão veio para trazer alegria, não que a alegria não estivesse lá, para trazer uma alegria agora da chegada de um menino, e a gente sabe quanto uma criança alegra lá. Sansão veio para somar com algo que já era abençoado. Isso é interessante, tá? E aí nós temos aí o fato de Sansão ter crescido numa família muito abençoada. Isso faz, cá entre nós, gente, uma grande diferença para crianças. Continuando, nós temos 3, a formação de Sansão. Vamos lá, terceiro subtópico. Pela citação da trajetória da fé de seus pais, podemos inferir, tá? É uma inferência. Podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Mas os seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Aqui é interessante e vale ressaltar o fato de que há pais hoje que muitas vezes estão tristes, deprimidos, porque criaram os filhos na presença de Deus e hoje os filhos estão afastados. E tem gente que muitas vezes, e aqui é que é o problema, há pais que se culpam pelo fato dos filhos estarem afastados. Nós precisamos entender uma coisa, e essa lição dá essa base clara para a gente. Já falamos sobre o comportamento de Sansão, as coisas terríveis que Sansão fez. Mas isso quer dizer que seus pais lhe tenham ensinado assim? Não, a gente vê claramente no texto os pais advertindo Sansão contra algumas atitudes erradas que ele tomou na vida. Então, para você, pai, que está assistindo aqui, ok, pais que estão assistindo aqui, a gente não deve passar o resto da vida se culpando pelos erros cometidos pelos filhos, embora a gente sabe que existem aí, eu dividiria em 3 pontos. Vamos lá, deixa eu tentar ser didático aqui. Primeiro ponto, eu dividiria em 3 classes. Primeira classe de pais que são culpados pelos erros dos filhos, por quê? Porque não criaram bem. Segunda, classe de pais que não são culpados pelos erros dos filhos, por quê? Porque tais pais criaram os filhos bem e os filhos acabam errando. E nós temos a terceira classe. Qual é a terceira classe? A terceira classe é aquela classe de pais que muitas vezes acabam, eu diria o seguinte, não entendendo isso aqui que foi dito. É aquela classe que não entende. Então, os filhos acabam tendo que viver meio que sozinhos. Ou seja, pais ruins que os filhos acabam saindo bons. Pais bons que os filhos saem ruins. Então, a terceira classe é a classe que não a classe que não se atém a esse detalhe. Tá? Então, nós vamos entender o seguinte, que tipo de criação estão dando os filhos? Nós estamos sendo pais bons, zelosos? Estamos sendo pais ruins? Ou a gente nem está parando para ver isso, devido à correria do dia a dia, se adequando a outras coisas, esquecendo a família? Então, são os pais que se esquecem de olhar esses pontos e fazer essa autoanálise, eu diria, é o 3. Tá? Então, pais ruins, bom, 1, pais ruins, 2, pais bons, 3, pais inertes, pais que estão desligados, pais aí que estão fora desse contexto. Dizendo, pois isso, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, para fechar esse ponto. Sansão, o abençoado, foi criado por pais piedosos, e a gente pode inferir, como diz a lição, que tudo que foi dito aos pais, eles seguiram à risca. Eu já tenho falado isso aqui, eu não quero ser redundante. Então, eles seguiram tudo à risca. Isso que é interessante. A forma como eles criaram Sansão, a formação de Sansão, baseou-se da parte dos pais, inicialmente em obedecer os quesitos, preceitos, regras, mandamentos, ordenanças que Deus lhes dera através do anjo. Então, é claro, além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para criar o filho. Então, a formação de Sansão é uma formação na qual ele vem de pais que não estão por ali para fazer a sua vontade. Os pais de Sansão não faziam o que ele queria. Os pais de Sansão, apesar dele ser o filho único, e a gente sabe que Lares ele tem um filho único, eu mesmo só tenho um filho, tive 3 filhos, 2 faleceram, hoje eu tenho 1, e a gente sabe que a tendência é alguns lares, se não cuidar, por ter um filho único, fazer toda a vontade desse filho. Não é isso que a gente percebe, não é isso que a gente vê, não foi isso que os pais de Sansão fizeram. Glória a Deus por isso. Continuando aqui, 3, a fraqueza do caráter de Sansão. Agora a gente passa a olhar um pouco mais sobre a forma como Sansão viveu, levou sua vida, decidiu levar sua vida. Independente da forma como os pais criaram, boa, abençoada Sansão,
decidiu fazer, uma certa idade, suas escolhas. E a gente vai olhar um pouco para essas escolhas e os perigos que isso pode incorrer ou ocorrer nas nossas famílias. Continuando, vamos lá. Meu subtópico. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Vamos lá. A princípio, nós temos o seguinte, gente, voltando já, pegando, ou vindo, melhor dizendo, lá desse segundo tópico, onde nós vimos um pouco da criação, do desenvolvimento de Sansão, a gente percebeu que os pais de Sansão não faziam a vontade dele. Já visto o fato de que a primeira moça que ele arrumou lá, os pais já de cara foram contra, ou seja, Sansão, não tem mulheres aqui, ele foi a Timná, junto àquelas vinhas, conheceu uma jovem, passando ali, foi onde ele matou aquele leão. Não entraremos em detalhes, porque a lição também não faz, vamos ganhar tempo, vamos ser específicos. Vamos trabalhar mais a família, a casa, o comportamento de Sansão. Mas o ponto é que Sansão, então, se relaciona com outras pessoas, até vir a se relacionar com Dalila, e nesse relacionamento com Dalila é o que vai culminar na queda de Sansão. E o que acontece aqui? O ponto é que os filisteus foram essa mulher, várias investidas a fim de saber em que consistia a fraqueza de Sansão, ou como derrotar Sansão. Sansão, então, passa a brincar com isso. A gente vê o texto, ele fala, se você me prender assim, amarrar o cabelo assim, 7 tranças assim. Ele foi fazer uma série de coisas, e essa mulher, usando de um ardil, né? Dalila, de um grande ardil, até o ponto em que Sansão, não que Sansão tenha entregado o ponto da sua força. Porque, vamos lá, ele era nazireu. Vamos fazer algumas pontuações aqui, embora o tempo não seja favorável. Vamos pontuar algumas coisas. Nazireu, não podia beber bebida forte, vinho. Ele bebeu vinho no casamento dele. Não podia tocar em nada morto. Ele tocou no leão morto quando voltou ali. Então ele já tinha tocado no leão morto, tomado aquele vinho, bebida forte. Ainda faltava o ponto, claro, que é o cabelo. Então, não que o cabelo, né? Tem gente que bota que a força de Sansão consistia no cabelo, enquanto o cabelo tivesse grande. O ponto é que a força de Sansão, assim como a sua que me assiste, a minha que estou aqui lutando para gravar esse vídeo, é em obedecer a Deus. Né? A alegria do Senhor é nossa força. Então, o que quer dizer essa alegria do Senhor é nossa força? Para esse contexto dessa lição, que eu não vou explicar aqui o contexto, porque não está aqui dentro da lição, mas para esse contexto de Sansão, a alegria do Senhor é nossa força. Em que sentido? Fazer Deus alegre, ou seja, obedecer a Deus. O que alegra mais a Deus? Obedecer a Ele. Então, a força de Sansão consistia em obedecer à vontade de Deus, à ordem de Deus. E Deus permitiu. A força de Sansão poderia ter ido embora quando ele tocou no leão, e não foi. Poderia ter ido embora quando ele bebeu aquele vinho no casamento, e não foi. E agora foi embora quando ele... Por quê? Porque é o cabelo, então o foco está no cabelo. Professor, não coloque o foco da força de Sansão no cabelo. Isso aí vai até ferir a hermenêutica do texto. O ponto claro é a desobediência. Porém, por que não foi embora antes? Deus dando a nós uma lição. Brincar com Deus, a gente vai perdendo aos poucos. E o problema é talvez nunca mais voltar. Deus tem misericórdia de Sansão, a gente sabe disso, vamos ver isso no final. Sansão mata os inimigos, derruba a coluna. Tá, o cabelo cresceu de novo, ok. Mas não é cabelo, a gente não pode pensar que a nossa força esteja numa questão física. A minha força está dentro do templo onde eu congrego, a minha força está na tradução bíblica que eu uso, a minha força está no terno, no paletó que eu uso, a minha força está na... Não é isso. É em obedecer a Deus, obediência a Deus. Então Sansão desobedeceu a Deus, ele subestimou o poder do inimigo logo e também desobedeceu a Deus. Então a desobediência a Deus aproxima mais a pessoa do inimigo. E aqui tem aquele enigma, né? Quem cortou o cabelo de Sansão? Uns vão dizer que foi Dalila. A gente sabe que não foi Dalila, né? Dalila botou Sansão para dormir sobre suas pernas ali, sobre o seu colo, botou Sansão no colo, fez ele dormir, né? Botou a cabeça dele no seu peito, ele dormiu ali e ela chamou um homem, diz a palavra lá, Ish, no hebraico, Ish, um homem, chamou um homem e cortou o cabelo. Então esse homem veio e cortou o cabelo. Ou seja, quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, foi um homem que ela chamou para cortar. E aí Sansão está entregue ao inimigo. Por quê? Porque subestimou o inimigo. Continuando, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Vamos lá. Outro ponto interessante da lição é, para esse subtópico,
a presunção, quanto Sansão era presunçoso, quanto ele achou que ele é quem tinha força. Sansão se deixou levar pelo pensamento de que a força estava nele, ele detinha tal força, ele era a sua própria força, quando na verdade a força de Sansão vinha de Deus, a origem dessa força é Deus. E aqui é o motivo de muitas famílias sendo destruídas. Há homens, eu não vou só entrar em detalhe de filhos aqui não, tá? Pais, embora a lição fale de pais e filhos, eu quero pegar esse ponto aqui. Há homens já velhos, barbados, obreiros, pregadores que viajam o Brasil, o mundo inteiro. E se já, né, se já que tá, eu já preguei em 20, 30, 40, 50 países ao redor do mundo e tal, tem, mas daqui a pouco a gente descobre aí prostituição, adultério, coisas horríveis sendo realizadas. Por quê? Porque acham que a unção é ele é a unção, tá? Não vem como uma graça de Deus na vida deles, mas se acham eles mesmos o dono do poder da unção. É só quando ele ou ela prega, ou ele ou ela canta, que as coisas acontecem, o fogo cai, como muitos gostam de falar. Mas nós precisamos estar atentos quanto a isso, o poder vem de Deus, a graça vem de Deus, e que a presunção, que a arrogância, tá? Que a jactância nunca esteja em nós. A gente sempre entenda o quanto nós somos dependentes de Deus. Então, para isso, o tópico que vale aqui é dependência, tá? O ego de Sansão fez cair, como o nosso ego, se não cuidarmos também, nos fará cair, nos pode fazer cair. Então, que a gente vigie muito a isso, tá? O ego faz as pessoas subestimarem a Deus. Eu citei pontos de homens e mulheres que se dizem muita coisa, são, às vezes, tietados, né, idolatrados por muitos aí, muitas pessoas, então a gente precisa ficar atento quanto a esses detalhes, tá? Um deles é que essa visão, muitas vezes que alguns têm, podem levá-los a cair, a falhar e a subestimar, muitas vezes, a maneira de Deus agir e, é claro, também a aproximação do inimigo. Mas basta nós vermos o seguinte, gente. Eu costumo dizer, eu vou falar aqui agora um pensamento meu, então você que me assiste não é obrigado a concordar comigo. Caso você discorde, fique à vontade. Mas o ponto claro é que eu percebo o seguinte, parece que o inimigo meio que mudou a tática. Antigamente, a pessoa mal começava o ministério, o inimigo já fazia algo para a pessoa não iniciar, nem começar, lutava contra. Hoje não, parece que ele deixa a pessoa e cresce, ele vai, cola do lado e vai perseguindo, cola do lado e vai ficar inerte, devagar, quieto. Daqui a pouco, quando a pessoa ganha uma fama, atinge uma fama nacional, mundial, porque a internet ajuda muito, aí é a hora dele puxar o tapete. Aí quando essa pessoa cai milhares juntamente com ela, acaba se decepcionando com a fé cristã. Então, é hora de ficarmos atentos quanto a isso, tá? O inimigo está aí rodando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Aqui eu vou entrar mais na questão da lição, que é pais e filhos. Em Juízes 16, versos 16 e 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais, né, questão ali. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. O que nós temos aqui, gente, para finalizarmos essa lição, essa parte? O fato de que Sansão simplesmente achou que, quando o cabelo cortou e ele clamou, os filisteus vieram, ele pensou que estava fora. Quando ele partiu, imagina a cena, Sansão partindo para cima dos filisteus, e um filisteu, acho que o mais fraco que estava ali, o filisteu mais fraquinho que estava ali, pegou Sansão, foi numa mão só. De tão fraco Sansão estava, ou de tão forte que ele achou que estava. E é assim que o inimigo faz. Filho que assiste, que eles são pais e filhos. Cuidado, jovem, não vai se achando. Vida do crime, tráfico, achando que é curtir, ostentar. A nova onda do momento é ostentação. E cá para nós, Sansão ostentava sua força. Sansão passava perto das jovens. Eu não estava lá, mas imagino, posso conjecturar, inferir. Sansão passava perto das jovens, já se aparecendo, mostrando bíceps, fazendo aquelas posições. Se já tivesse academia naquele tempo, Sansão já estava lá há muito tempo. Não que eu estou dizendo que quem malha, você entendeu, mas eu não entendo um crente malhar e ficar tirando foto de camisa regata. Para quê? Se quer malhar saúde, malhe. Agora malhar estética para mostrar, irmão, a vida é sua, faz o que você quiser. Agora crente malhando de camisa regata, mostrando, isso é ostentar, é mostrar músculo. Mostrar músculo, gente, é ostentar. Eu nem diria. Então tem gente que quer ostentar, filhos que querem passear com os carros dos pais, aquela coisa toda, ostentar, tirar onda, gastar, curtir, Sansão. Porém, a força já tinha ido embora, ele não tinha percebido. Quando ele chamou a força, é que ele descobriu. Eu quero crer, eu vou conjecturar aqui, que o filisteu mais fraco passou uma rasteira, deu um bandão, como diz aí, em uso de linguagem, não sei como é que fala aí no seu estado. Aqui, no Espírito Santo, quando uma pessoa dá uma rasteira, fala, deu um bandão.
ou deu um supapo no pé do ouvido de Sansão. Sansão veio, o cara já deu um tapa no ouvido de Sansão, já caiu para lá. Ué, cadê a força do homem? Acabou, porque subestimou, brincou, achou que poderia manipular. Tanta gente achando que pode mandar no Espírito Santo hoje, né? Cuidado. Então você jovem que está aí, cuidado. Você pai que está aí, continue firme na rocha, educando e ensinando seus filhos. Você filho, por favor, jovem que me ouve, filho, independente da sua idade, obedeça os pais, entenda, seus pais estão cuidando aí. Não seja um filho rebelde, tá? Viva e leve uma vida toda ela pautada na presença e na unção do poderoso Deus. Amém? Então tá aí, né? Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas enfatizar a chamada divina e sua formação e desvio de caráter. Então a gente aprendeu um pouco mais aí, ok? Desde já peço perdão a vocês pelo atraso, correria mil, pregando aí, né? Graças a Deus, está saindo aí para ministrar a palavra de Deus, dando aula, aquela correria toda, mas está aí. Sempre que possível a gente vai estar gravando aqui, tá? Está aí meu contato, 27 999 32767, porque falo no estado do Espírito Santo, desejando contactar-nos. Ou se você é daqui do Espírito Santo e quer ter aí também a presença, amém, da nossa família, o ministério na igreja de vocês, sinta-se à vontade. Você me ligando, eu vou dizer quem eu sou, de onde eu sou, a igreja que eu sou. Eu não sou nenhum desigrejado aqui sentado fazendo vídeo, tá? Sou um obreiro de uma igreja. E você vai saber tudo isso aí quando contactarmos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.